Então, capítulo 4 do Floyd, tá? Temos aqui álgebra booleana e simplificação lógica. Então, operações e expressões booleanas, regras de álgebra booleana, teoremas de De Morgan, análise booleana de circuitos lógicos, simplificando usando a álgebra booleana, fórmulas padronizadas de expressão booleana, expressões booleanas, tabela de verdade. O mapa de Carnot, minimização de soma de produtos usando o mapa de Carnot, minimização de produtos e somas usando o mapa de Carnot. Mapa de Carnot de 5 variáveis, VHDL, é opcional nesse capítulo. Objetivos do capítulo: aplicar as leis e regras básicas da álgebra booleana, aplicar os teoremas de De Morgan, das expressões booleanas, descrever circuitos de portas lógicos com expressões booleanas, calcular expressões booleanas, simplificar expressões usando as leis e regras da álgebra booleana, converter qualquer expressão booleana numa forma de produtos, converter qualquer expressão booleana num produto de somas, usar um mapa de Carnot para simplificar as expressões booleanas, usar um mapa de Carnot para simplificar funções tabela verdade, utilizar condições don't care para simplificar funções lógicas, escrever um programa VHDL para a forma simples, aplicar a álgebra booleana e o método mapa de Carnot e o VHDL numa aplicação de sistema. Termos importantes na ordem em que se aparece no capítulo: variável, complemento, termo, soma, termo, produto, soma de produtos, produto de somas, mapa de Carnot, minimização, don't care e VHDL. Em 1854, George Boyle publicou um trabalho intitulado Uma Investigação das Leis do Pensamento, sobre quais são fundadas as teorias matemáticas de lógica e probabilidades. Foi nessa publicação que uma álgebra lógica, conhecida hoje em dia como álgebra booleana, foi formulada. A álgebra booleana é uma forma conveniente e sistemática de expressar e analisar a operação de circuitos lógicos. Claude Shannon foi o primeiro a aplicar o trabalho de Boyle na análise e projeto de circuitos lógicos. Em 1938, Shannon escreveu a tese no MIT, titulada A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Esse capítulo aborda as leis, regras e teoremas da álgebra booleana e suas aplicações em circuitos digitais. Estudaremos como definir um dado circuito com uma expressão booleana e então avaliar a sua operação. Estudaremos também como simplificar circuitos lógicos usando os métodos de álgebra booleana e mapas de Carnot. A linguagem é descrita em hardware VHDL. Tá? Então, a adição booleana está bem representada aqui. Quem tiver maiores dúvidas pode estar lendo o capítulo como um todo. Né? Então, lembre-se do capítulo 3, da adição booleana. Então, aqui, aqui no caso da OR, né? 0 mais 0, 0 mais 1 igual a 1. Aqui está a tabela da verdade, né? 1 mais 0 igual a 1, 1 e 1 é 1. Tá? Que é a álgebra comum de soma da OR. Então, exemplo 4.1. Determine os valores ABCD que formam o termo soma. A mais B barrado mais C mais D mais igual a 0. Para o termo soma ser 0, cada uma das literais tem que ser 0. Portanto, A0, B1 e a forma B barrado 0, C, D1, a forma D barrado igual a 0. Então, A, B, C, D barrado será 0 mais 1 barrado, mais 0 mais 1 barrado, que será 0 mais 0 mais 0, que será 0. Determine os valores A e B e tornam a soma igual a 0. Lembre-se também do capítulo 3, que é a multiplicação booleana, equivalente à operação AND, e as regras básicas são ilustradas nas relações com porta AND a seguir. Tá? A mesma coisa para a porta AND, onde o termo produto termo soma lá, né? E aqui é termo produto. Só fazendo essa observação. Tá? Então, o termo produto é igual a 1, apenas em uma das literais, o termo for 1. O termo produto igual a 0 quando são as literais for igual a 0. Então, determine os valores de A, B, C, D, que tornam o termo produto A barrado B, C, D barrado igual a 1.
Para o termo produto ser igual a 1, cada uma das literais do termo tem que ser 1. Portanto, A igual a 1, B igual a 0, de forma que B barrado é 1, C igual a 1, D igual a 0, de forma que D barrado é igual a 1. A, B barrado, C, D barrado, fica 1, 1, 1, 1. Problema relacionado. Determine os valores A e B que tornam o termo produto A barrado, B barrado igual a 1. Se A é igual a 0, qual é o valor de A barrado? Determine A, B e C, que se tornam soma de A mais B mais C igual a 0. Determine o valor A, B, C, que se torna um produto A, B, C igual a 1. Né? Leis e regras da álgebra booleana. Assim como outras áreas da matemática, existem essas regras bem desenvolvidas e leis que têm de ser seguidas para aplicar adequadamente a álgebra booleana. As mais importantes são apresentadas nessa seção. Ao final do estudo dessa seção, você será capaz de aplicar as leis comutativas de adição e multiplicação, aplicar as leis associativas da adição e multiplicação, aplicar a lei distributiva, aplicar as 12 regras da álgebra booleana. Leis da álgebra booleana. As leis básicas da álgebra booleana, as leis comutativas para adição e multiplicação, leis associativas e adição e multiplicação e a lei distributiva. São as mesmas que para a álgebra comum. Cada uma das leis está ilustrada com 2 ou 3 variáveis, porém o número de variáveis não é limitado para essas leis. Lei comutativa. A lei comutativa da adição de 2 variáveis é escrita da seguinte forma: A mais B igual a B mais A. Essa lei diz que a ordem das variáveis na qual a função OR é aplicada não faz a diferença. Lembre-se que a álgebra booleana aplicada a circuitos lógicos, a adição e a operação OR são as mesmas. Figura 4.1 ilustra a lei comutativa aplicada a uma porta OR e mostra como não importa qual a entrada de cada variável é aplicada. Tá? Onde os 3 tracinhos significam equivalente a. Então, A e B, A mais B. A lei comutativa da multiplicação para as variáveis é a seguinte: AB igual a BA. Essa lei diz que a ordem variável das quais a operação é aplicada não faz diferença. A aplicação da lei comutativa da multiplicação, né, seria isso aqui. Lei associativa. A lei associativa da adição, escrita para 3 variáveis, é mostrada a seguir: A mais B mais B mais C. Então, A mais B mais C. Essa lei diz que quando é aplicada uma operação OR com mais de 2 variáveis, o resultado é o mesmo, independente da forma de recuperar as variáveis. Ilustra a lei aplicada às portas OR de 2 entradas. Então, A, que é o que a gente estava dando uma olhadinha lá na outra apostila. Então, A, tá? Mais B mais C, B, B mais C. Então, A, B, B mais C. A lei associativa da multiplicação escrita as 3 variáveis é mostrada a seguir. Tá? Essa para esse símbolo, essa para esse circuito. Essa lei diz que a ordem que as variáveis são agrupadas não faz diferença quando é aplicada uma operação AND em mais de 2 variáveis. A figura 4 ilustra a lei abordada por 2 portas AND de 2 entradas. A lei distributiva, escrita para 3 variáveis, é mostrada a seguir. Então, A, que multiplica B e C, é igual a A que multiplica B mais A que multiplica C. Distributivo. Essa lei diz que a operação AND de uma única variável com resultado de uma operação OR aplicada em 2 mais variáveis é equivalente a uma operação OR entre os resultados das operações AND de uma única variável de cada uma das 2 ou mais variáveis. A lei distributiva também expressa o processo de fatoração, no qual a variável comum A é fatorada em termos de produto, por exemplo, A e B, OR C e D. Propriedade distributiva. A figura 4 e 5 ilustra a lei distributiva em termos de implementação com portas. A, B, C, X. A, B, A, B, A, C, D, X. Então, X, A, B, C, D. Tá? Regras da álgebra booleana.
A tabela 4.1 apresenta a lista de 12 regras básicas úteis na manipulação e simplificação das expressões booleanas. As regras de 1 a 9 serão analisadas em termos de suas aplicações em portas lógicas. As regras de 10 a 12 são obtidas por termos de regras mais simples das leis discutidas anteriormente. Então, A mais 0 igual a mais 1 igual a 1, A e 0, por causa que está sendo aplicado aqui na porta lógica. Isso aqui não é soma e não multiplicação, isso é uma fatoração por porta lógica. Tá? Então, A e A será A e A barrado será sempre 1, né, por óbvio. A e A igual a e A, né, que aqui é uma condição E. Então, se eu tenho dois valores diferentes, certamente esses valores serão 0 e 1. Se entram 0 e 1 numa porta IND com duas entradas, seguramente eu terei 0 na saída. Se entra numa porta E dois valores iguais, eu vou ter esse valor no final, porque é uma porta E. Tá? E assim sucessivamente. Então, o duplo barramento é igual a não barrar nada. A mais AB igual A mais A barrado equivalente a eu anular esse A aqui, né? E aí fica A mais B. Isso são simplificações, tá? O que essa matemática dá é isso. Então, A mais B vezes A mais C, fazendo a fatoração, aí restará A mais BC, onde A, B e C podem representar uma única variável ou uma combinação de variáveis. Então, a regra 1A mais 0 igual a operação OR, uma variável com 0 é sempre igual a variável. Se a variável de entrada A for 1, a variável X da saída será 1, que é igual a A. Se A for 0, a saída será 0, que também é igual a A. Essa regra é ilustrada na figura 4.6, na qual a entrada inferior da porta será fixa em 0. Então, A e 1 igual a 1, 0, X igual a 1. A igual a 0, está tudo 0, então a saída é 0. Tá? Regra 2A, 2A mais I igual a I. A operação OR da variável 1 igual a 1. 1 numa entrada de uma OR produz 1 na saída, independente do valor da variável de outra entrada. Essa regra é ilustrada na figura 4.7, na qual a entrada inferior da porta está fixa em 1. Tá? Regra 3. A vezes 0 igual a 0. A operação end da variável 0 igual a 0. Todas as vezes que uma entrada de porta end for 0, você será 0, independente do valor da variável de outra entrada. Essa regra está ilustrada na figura 4.8, na qual a entrada inferior está fixa em 0. Está aqui o símbolo, a representação. A regra 4, onde tem A vezes I igual a A operação end da variável 1 é sempre igual à variável. Se A for 0, a saída da porta end será 0. Se A for 1, a saída da porta end será 1, porque ambas as entradas agora são 1S. Essa regra é mostrada na figura 4.9, onde a entrada inferior está fixa em 1. Regra 5. A mais A igual a operação OR da variável com ela mesma é sempre igual à variável. Se for 0, então 0 mais 0 igual a 0. Se for A igual a 1, então 1 mais 1 igual a 1. Isso é mostrado na figura 4.10, onde as duas entradas são a mesma variável. Tá? Regra 6. A mais A barrada é 1. Operação OR da variável com seu complemento é sempre igual a 1. Se A for 0, então A mais 0 barrado será A mais 1, que dá 1. Se A for 1, então 1 e 0. Ou seja, não há escapatória, né? Onde a entrada é complemento da outra.
Então, a gente tem x igual a 1. Sempre. Então, a regra A igual a operação N de uma variável com ela mesma é sempre igual a variável se A igual a 0, então 0 vezes 0 igual a 0. Se A igual a 1, então 1 vezes 1 igual a 1. Na figura 4.12 eu uso essa regra. A e A igual a A. Figura 8, A igual a barrado, operação N de uma variável do seu complemento é sempre igual a 0. Nesse caso, o A barrado sempre será igual a 0, enquanto o 0 é aplicado na entrada de uma porta end, a saída também será 0. Figura 3, 14, 4, 13 ilustra essa regra. Tá? Então, A duplo barrado, o complemento duplo de uma variável é sempre igual a variável. Se o complementarmos, invertemos a variável A, uma vez e obtemos A barrado. Então, os complementos invertemos A barrado, obtemos A, que é a variável original. Essa regra é mostrada na figura 4.14 usando inversores. Regra 10, A mais AB igual a A. Essa regra pode ser provada distributiva. Regra 2. Tá? E regra 4, como a seguir. Tá? Fatorando, lei distributiva, depois se aplica a regra 2, que vai ser 1 mais B igual a 1, onde o resultado é a regra 4, que A vezes 1 igual a A. A prova é mostrada na tabela da verdade, onde temos a tabela da verdade com sequência de simplificação do circuito lógico. Tá? Conexão invertida, conexão direta. Regra 11 de fatoração. A mais A barrado B igual a AB. Essa regra pode ser provada da seguinte forma. A mais A barrado B vai ser A mais AB mais A barrado B. Aí, pela regra da fatoração, você aplica essa regra ali e você consegue uma simplificação. Tá? E aí, depois você aplica aqui que A é igual a duplo A dentro da tabela da verdade E. Então, A e A mais A e B mais A barrado B. Então, agora você tem a regra número 8, adicionando A vezes A barrado igual a 0. Tá? Isso aqui passa a ser 0. Tá? Então, fazendo a fatoração, fica A, você pega os valores, né, de A. Então, A veio para cá, aí o A barrado para cá, aí aqui ficou o A e aqui ficou o B. Foi extraído dessa equação. Depois você tem 1 vezes A mais B, tá? Aplicando a regra de que A mais A barrado é igual a 1, então tudo isso vira 1, tá? Vezes AB, que é esse termo aqui que sobra. Então nós temos aqui A mais B, né, como resultado final. Então a gente provou a regra 11, onde A mais A barrado B é igual a A mais B. A prova é mostrada na tabela 4.3, onde temos a tabela da verdade e consequente simplificação do circuito lógico. Tá? Então, A barrado B, né? A mais AB, A mais B, igual. Então, qual é a vantagem, pessoal? Por meio de regra de booleano, de álgebra booleana, eu consigo sair de um circuito complexo, que é esse circuito aqui de cima, e subfalar o seguinte: todo esse circuito aqui, ó, o equivalente dele é esse. Simplesmente uma porta-OR está fazendo a mesma coisa. Tá? Então, a regra 12, continuando, A mais B igual a A mais C é igual a... A regra pode ser provada da seguinte forma. A mais B vezes A mais C
Então, aplicando-se a lei distributiva, A vezes A vezes C, B vezes A, B vezes C, é a lei distributiva. Então, você pegou uma equação que estava aqui com uma multiplicação e você abriu ela, né, em portas OR. Então, a regra de A igual a A foi aplicada aqui. A lei distributiva feita novamente. Então, eu faço aqui a seleção. Então, aqui A fechado 1 mais C, mais AB mais BC, que continua. Aplica-se daí a regra 2, que 1 mais C é igual a 1. Tá? Então, 1 mais B, né? Retirou dali igual a 1, e o A fica tudo ali separado. Aí ficou A1 mais BC. A lei distributiva ficou A1 mais BC. Daí, aqui esse 1 morre, fica A mais BC. Né? Da onde? 0 mais B é igual a 1. Quer dizer, 1 mais B é igual a 1. 1 mais B é igual a 1. Tá? E A vezes 1 é igual a A. Então, verificando aqui os estágios de simplificação, aqui é a tabela verdade original. Aí eu pego A, aplico um OR com B, né, e vou colocando o resultado aqui. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 1, opa, será 1. Tem um aqui, eu tenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, realmente, aqui está tudo 1, certo? Agora, pegando o termo, a entrada A mais C, e aplicando uma porta OR. Então, ó, A continua 0, aqui tem 1, aqui e aqui tem 0, então é 0. E o restante tem 1, né? Tem 1 aqui, tem 1 aqui. Então, ficou todo 1 aqui na sequência. Agora, essa expressão aqui, onde A mais B e A mais C, você teria que fazer essa equação mesmo aqui. Você pega quem A nesse ponto é 0, mais B, deu quanto? Deu 0. Aí depois você pegou A mais C, é 0. Né? A mais C é 0. E aí 0 dentro de uma OR é 0. E aí 0 de um lado e 0 do outro, 0 e 0, né, é 0. Então, fazendo todos os outros termos, você vai chegando nesse resultado aqui. E aí você consegue fazer a prova aqui no final. Tá? Aqui, ó, tá B e C, né? Isso aqui é a porta E, né? Então, B e C, ó, B e C são essas duas colunas. Olha lá, B e C, 0. B e C é um E, né? B e C, não, aqui sim, B e C é 1. E aqui 0 e 0, tem 0, tem 0, tem 0, então dá 0. E aqui 1 e 1, dá 1 aqui. Mas perceba, quando eu faço A mais BC, olha só, vou montando aqui a lateral, você percebe que esse resultado é igual a esse resultado. Então, se eu tenho esses dois resultados iguais, né, então eu posso dizer que essa equação é equivalente a essa equação. Então, esse circuito, que é duas portas OR unidas por uma E, né, duas portas OR unidas por uma E, que é esse circuito, é equivalente a A mais BC. Aplica a lei associativa da adição na expressão A mais B mais C mais D. Aplica a lei distributiva na expressão
né? Esse aqui é um exercício de revisão, depois eu vou deixar lá no, na atividade dessa semana, tá? Aí a gente pode deixar o Teorema de De Morgan para a próxima semana e depois finalmente cair na fatoração, né? Que vai ser a simplificação por mapa de Carnot, tá? Eu vou passar essa atividade, depois a gente vê esses outros detalhes aqui. Vou passar essa atividade lá na atividade da semana, tá bom? Mais esse vídeo gravado para vocês assistirem. Então é isso, por hoje é só.